Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda. Você está novamente nas nossas sextas-feiras no Centro do Palco. É um pequeno recorte da nossa história aqui no Expo Center Norte. Fazemos toda sexta-feira um bate-papo com convidados, um bate-papo com amigos. E nessa sexta-feira nós temos o prazer de estar com dois novos convidados e falar um pouquinho da nossa história aqui em São Paulo. Nós estamos com o Paulo Passos, aqui do meu lado. Paulo é diretor executivo da Abrace, que é a Associação de Montadores e Cenografia. Bem-vindo. Obrigado, Paulo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Privilégio, gigantesco. E estamos com um amigo, vereador da cidade de São Paulo, Rodrigo Goulart, que também é presidente da Comissão Permanente, né, de Turismo, Evento, Gastronomia e agora, logo, hotelaria. Hotelaria também. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pela confiança de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo, dois grandes amigos aqui, os dois Paulos, e que a gente tanto faz e tanto fez pelo nosso setor. É um prazer estar aqui no Center Norte e no Centro do Palco junto com vocês. Muito bom, legal. Bom, gente, vocês sabem que aqui a gente bate papo sem a intenção, sem o compromisso de acertar. A gente erra, a gente acerta, a gente volta. E é literalmente uma conversa entre amigos, tá bom? Então, bacana, vamos começar a nossa conversa aqui. E eu queria primeiro começar voltando um pouquinho no tempo, tá? Voltando um pouquinho na hora que a gente te conhece, tá, Rodrigo? Que foi durante a pandemia, que foi naquele momento final de pandemia. Um pouquinho antes disso, Paulo, que já é um xará, a gente já fazia vários debates, né? Sobre, nós paramos, nosso negócio não podia parar. Primeira parar, última voltar. Última voltar, aquela conversa toda. E como que a gente descobre caminhos, como é que a gente faz. E muitas coisas foram feitas naquele momento, de protocolos, de vontade, tudo. E as coisas não evoluíam. Acho que você deve lembrar disso perfeitamente, né? Não é nenhuma novidade. Não, o resto da vida tá guardando. Acho que parece que foi faz muito tempo. Parece que foi um pesadelo, não parece? Mas assim... Foi 2, 3, 4 anos atrás, foi uma coisa rápida. Muito assim. E aí, Rodrigo, você estava lá no dia que nós fomos fazer a reabertura, né, o Expo Retomada lá em Santos. E foi ali que eu praticamente te conheci. O que você sentiu naquele momento? Porque você também vem do lugar da gastronomia, de ser ter atuação na área gastronômica, que também teve os seus problemas com a Covid. O que você sentia naquele momento lá na Expo Retomada em Santos, que foi um evento preparado para mostrar ao governo que nós poderíamos voltar a fazer os eventos? Isso foi em agosto de 21, pode ser? Acho que por aí. 22? Comecinho de 21. Não, foi agosto. Foi agosto? Não sei se é 20 ou 21. Não, tem a data. Não, foi 21. O dia das... 21 de agosto. 21 de agosto, se não me engano. Eu também acho. Que é o dia das feiras e eventos. O dia das feiras é na primeira Expo Retomada. Foi justamente a história quando eu encontrei você no estacionamento. Na primeira Expo Retomada... É isso, lá de Santos. Não, foi aqui no São Paulo Expo. Que foi exatamente, o dia das feiras... Passa 27 de agosto. Acho que é 27 de agosto. Mas, enfim, o que você sentia naquele momento? O que te motivou a estar dentro deste processo de olhar para o setor de feiras, para o setor de eventos, de negócio, para o nosso setor aqui, né? O que te motivou a entrar nisso? Bom, então vamos falar um pouquinho de história, né? Não essa tão curta agora da pandemia, mas meu pai, quando fundou a comissão que hoje eu presido, foi no primeiro mandato dele ainda como vereador, em 97, e aí ele traz todos esses setores, né? Que eu falo do nome da nossa comissão, que é muito grande. É turismo, lazer, gastronomia, eventos, e agora nós vamos incluir ainda a hotelaria, que está tudo dentro do mesmo guarda-chuva, mas é aquela questão de fazer estar no nome, na nomenclatura, e de uma comissão que a gente começa a ver os setores pedindo para estar na nomenclatura da comissão, vem da importância até, inclusive, dessa comissão. E aí, com meu pai, quando vem dessa fundação, vem com todas as entidades, ao BRAF, sempre uma grande parceira desta comissão, e esse nosso relacionamento com todas as entidades e com o setor desde então. E sempre um bom relacionamento, com muitas propostas trazidas pelo setor, tudo. Aí chega a pandemia,
a gente começa a conversar, o Bruno Covas, à época, o prefeito, né, o saudoso Bruno Covas, e a gente conversando com o Bruno e falando, pô, como é que nós vamos fazer para voltarem os setores, voltarem as atividades? E, num momento importante, o Bruno chega e fala o seguinte, pô, vamos trazer as entidades para conversar e mostrar para a gente como é que eles devem voltar. Que não adianta o poder público chegar e falar assim, ó, Paulos, vocês vão pegar lá a Abrace, o BRAF, e vocês terão que voltar assim. Se não voltar, se não for desse jeito, vocês não voltam. Quem teria, né, esse entendimento seria exatamente o setor, não Exato. a área política. Então, concordo. Foi isso que a gente fez. O Bruno deu a missão para mim, à época, o Eduardo Tumo, presidente da Câmara, a Aline Cardoso foi uma grande parceira, secretária, outros também que acabaram falando, ó, vamos para as entidades e vamos ver como é que... Eu sou diretor de uma entidade, da Brasel, que é de bares e restaurantes. Nós procuramos os amigos aí, as entidades, a UBRAF, a Abrace, tantas outras que nós acabamos falando o seguinte, ó, tem que decidir junto como que nós vamos fazer, quais os protocolos, tudo. E na Expo Retomada, acho que foi o primeiro grande momento de mostrar na prática qual era a forma de retornar, né? Com todos aqueles protocolos, as formas de fazer. Eu lembro daquela questão de sanitização, como é que tinha que fazer, o que funcionava, o que não dava, ultravioleta, aspersão. Fez de tudo. Lembra? Aí a gente começa a pensar tudo que a gente pensou, naqueles túneis, como é que ia fazer, como é que não ia, o que dava certo, o que não dava. Teve um monte de coisas que você e aí assim, a primeira da onde iniciativa... surgiu a ideia de alguém... Não, e aí era aquela solução, é só nesse país que tem a patente, não sei do quê. Mas enfim, a Expo Retomada, e voltando exatamente para o evento, foi o grande modelo prático de como a gente realmente tinha que voltar, e com certeza serviu, foi um grande marco para nos mostrar, claro, para nos aproximar ainda mais, né? No momento que a gente não podia se aproximar tanto, né? Fisicamente, mas nos aproximar ainda mais com esse intuito de mostrar o seguinte, que o caminho que nós estávamos trilhando aqui na cidade de São Paulo era realmente o que tinha que dar certo, né? Que ali na Expo Retomada, várias entidades, várias empresas se juntaram e mostraram e até aprenderam qual era a forma real de dar certo. Então acho que foi o grande modelo. Não, e eu tive ali naquele momento uma aula, porque até ali eu não era nem sequer, acho que eu não sei nem se eu era associado já ao BRAF, acho que, não me lembro, nem se eu era associado ao BRAF. E aí conversas com você, e quem me deu a grande porrada foi a Aline Cardoso, de quem eu tenho, assim, um grande respeito, porque ela falou, se você não for associado, se você não tiver uma associação para falar por você, você está expondo até o teu empregador. Então foram conversas muito grandes. E eu tinha essas conversas com o Paulo também, né, Paulo? A gente acabava conversando bastante sobre esses protocolos todos, onde ia levar, e você também acreditava que a gente fosse voltar daquele jeito, ou ficar tanto tempo parado? Olha, Paulo, para ser muito franco, eu errei todos os meus prognósticos. Porque quando nós paramos, começo de março, fevereiro, uma coisa nesse sentido, nós achávamos que no segundo semestre nós íamos voltar. Então a gente já falava do calendário, como é que a gente ia montar o calendário do segundo semestre. Aí no segundo, não, é o ano que vem. E nessa brincadeira, chegou um momento, porque virou um moto contínuo, a gente não sabia, parecia um além da imaginação. A gente não sabia mais como sair daquilo ali. E você comentou muito bem agora, e o vereador também, dois grandes aprendizados que a gente tem que ter com a pandemia. A pandemia foi uma coisa muito horrorosa, foi horrível. Mas a gente precisa aprender com alguma coisa. Alguma coisa a gente precisa aprender com tudo que a gente passou. A primeira é que, até antes da pandemia, o setor não entendia a necessidade de uma coisa chamada parlamento. Sim. Desculpa, todo mundo fala mal de política, mas peraí, calma, é o contrário. O parlamento é extremamente importante até para a subsistência do seu negócio. Então, a gente começamos e aprendemos muito. Acho que é um aprendizado mútuo. Acho que o Goulart, quero crer que tenha aprendido alguma coisa do que é o nosso setor com a gente, mas nós aprendemos muito com você de como funciona. Eu não tenho dúvida disso. Né? A gente só tem a te agradecer, Goulart, porque começa com você um processo de, nossa, é importante, é necessário que a gente esteja envolvido diretamente com o parlamento. Esse acho que é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado, foi falado há pouco, agora da Aline, como falou para você, a importância de uma coisa chamada associativismo.
Porque as empresas, elas, por maior ou menor que sejam, não tinham condição de chegar no governo do Estado de São Paulo e pedir uma reunião naquela época com o governador. Agora, as associações, através do Rodrigo Goulart, nós conseguimos a reunião com o governador. É exatamente nesse lugar que eu me enxerguei lá na Expo Retomada, porque eu falava assim, pô, eu estou aqui produzindo protocolo, eu estou ajudando na produção de protocolo, a gente fez aqui uma força-tarefa aqui no Center Norte muitas vezes, acho que várias vezes, escrevemos tantas coisas, mas foi bom, porque acho que isso deu um aprendizado muito grande em geral. Que realmente o mundo político, e aqui, Rodrigo, a ideia de trazer você aqui para conversar é exatamente essa, é desmistificar um pouco que o político, ele é ladrão, ele rouba, tem interesses pessoais. Não, você mostrou claramente para nós o interesse coletivo, sim, quanto que ele é importante na nossa vida. Mesmo sendo vereador, presidente de comissão, atuante na sua área de votos, né? Porque eu acho que todos nós... eu aprendi que você tem os seus... como é que a Aline me falava? É o seu... Não é, seu lugar de voto, sua base. Então você tem outras bases eleitorais. Sim. E acho que essa base aqui, que é a nossa do setor de feiras, eventos, congressos, enfim, é algo que a gente precisa enaltecer e agradecer sempre, sim, pela tua atuação. E aí você já me respondeu uma segunda pergunta que eu ia te fazer, né? Como é que você foi parar na política? Por que você foi parar na política? Aí você já disse, né? Meu pai fez, então eu acho que aqui já está claro por que você veio parar na política. Desculpa, você é veterinário de formação, que eu sei. Sou veterinário de formação. E começa assim, vamos lá. Seu pai é político, seu pai é deputado federal, você resolve estudar medicina, você é medicina veterinária. Uhum. Parece presidente de entidades que eu conheço, extremamente capaz e tal, foi trabalhar na hotelaria que estudou educação física na verdade. Entendeu? Mas enfim, como é que você sai de... Ele tá falando de mim aqui. Eu sei. Como é que você Hoje sai... eu tenho um congresso, inclusive, com os educadores físicos. Como é que você sai de veterinário para... Não, vou seguir a carreira do papai e segue com maestria? Paulo, acho que aí a gente batendo papo aqui entre amigos, né? E aí quem nos assiste... É muito bacana que vai sabendo todas as nossas histórias, porque eu, na verdade, como eu entrei na política, eu nasci na política. Hoje mesmo eu estava falando com um amigo logo cedo, ele falou, pô, quanto que você tem de idade e quanto que você tem de política? Eu falei, eu tenho 39 de idade e até antes de eu nascer eu já vivia política, né? Porque... idade, vamos mudar de assunto. Nasci dentro da política. Não, eu falei só na minha, não precisa falar de vocês não, fica tranquilo. E aí meu pai já, à época... ainda trabalhando com deputados, com vereador, e eu brinco que eu frequento a Câmara desde 88, 89. Eu sou de 84, né? Nasci em 84, meu pai trabalhando com deputados, logo depois ele vem para trabalhar e ajudar e coordenar a campanha e ser chefe de gabinete do Antônio Carlos Caruso, que a primeira eleição dele foi em 88. Então desde 89, pelo menos, eu já ando nos corredores ali da Câmara. E a atuação dos setores, meu pai 5 mandatos como vereador, ele deixa de ser vereador, vai a deputado federal, e a oportunidade de eu me lançar candidato na eleição de 2016. Aí eu com 32 para 33 anos, com toda essa bagagem de ter acompanhado meu pai, eu brinco, eu acabei entrando na política para eu estar um pouco mais perto do meu pai, porque meu pai sempre trabalhando muito, e é o que eu hoje faço, desde cedo até muito tarde, tudo. E eu, aos finais de semana ou à noite, procurava estar com ele quando tinha oportunidade, quando podia. Quando atrapalhava menos, né? Que você imagina um moleque de 4, 5 anos tá ali puxando a barra da calça do pai. Mas eu sempre gostei muito e tendo esse relacionamento, hoje nós temos no próprio setor, tem amigos do setor que me conhecem de realmente criança. Me conheceram... eu vi isso quando eu fui na Câmara numa reunião que tinha os senhores que te tratavam. Exato. Não, dentro da própria comissão aí que vocês acompanham, quantos do setor que vocês não conhecem, me conhece meu pai há mais de 40 anos. Na primeira candidatura você já entrou? Sim, já entrei na primeira eleição, fui reeleito na segunda com expressiva votação também. E aí sempre trabalhando nessa comissão, nesse nosso setor, vários outros também, e aí a gente fala da veterinária. Eu, na própria faculdade, já atuava na política, às vezes tinha dificuldade até na faculdade, por causa da política, que
sempre a cada 2 anos eleição, aí eu tinha que me virar para estar na eleição, estar na faculdade, semana de prova, aquele negócio que vocês imaginam. Mas sempre buscando aprender muito. E a gente fala, pô, você é veterinário, como é que você atua no setor de eventos, atua... Eu fui relator agora das 2 principais legislações da cidade, né? É verdade. Que é o plano diretor e o zoneamento. No meu primeiro mandato, eu fiquei na comissão de finanças uns 4 anos. Fui relator de CPIs super importantes. Você gosta de se arriscar. Eu acho que você não tem medo de se arriscar. E na política, você acaba atuando como o seguinte, um solucionador de problemas. O veterinário não deixa de ser um solucionador de problemas. Na medicina, então são várias formas que a gente acaba aprendendo e a prática, né? É um umbigo no balcão. Nada como a prática, que foi essa vida toda que eu tive praticando tudo isso, e a gente tá na política para fazer as conexões, o networking, tudo isso. Então é isso que a gente tem buscado fazer, e o que eu acabei fazendo para aprender com tudo isso é estudar, é me debruçar realmente, aprender a cada dia, e o que eu aprendi, aí fica aqui para todos que estão nos assistindo. O que eu aprendi com esses 2 aqui e com as entidades que eles representam foi realmente uma escola, uma faculdade, e a teoria da faculdade não ensina o que vocês me ensinaram, entendeu? Então é por isso que eu dou muito valor pela amizade que hoje a gente tem e o que eu aprendo realmente a cada dia com cada um de vocês. É cada ligação, puxão de orelha e as discussões que a gente tem e que a gente teve que vão nos engrandecendo, e não tenho dúvida que não tem nada que eu possa buscar aí em qualquer teoria que eu não tenha aprendido aí com vocês muito mais. E você sabe que assim, e aí tem as coisas boas, que aqui acho que o Paulo vai poder falar melhor. A liberação dos ônibus, dos caminhões das montadoras, né? Para circularem na cidade sem a questão dos bloqueios. As restrições. Acho que vocês também têm uma participação nisso. O Rodrigo tem uma grande participação, que é essa. Na época, meu pai ainda, quando vereador. Conta um pouco, o que é isso? Não só para a gente. São coisas que, na verdade, para quem está na ponta do evento, não sabe, mas para um caminhão que tem que circular em São Paulo, tem rodízio e tem restrições e tem um monte de coisa, o que isso favoreceu? Não favorece, né? Não, favorece bastante. Aí, bem na verdade, não só a Abrace, os associados da Abrace, mas também do Cidiprol, que também tem esse benefício. A verdade é o seguinte, um dia a gente faz alguns anos, antes da pandemia, ou no começo da pandemia, em reunião com o Goulart, na prefeitura, nós estávamos falando, a cidade de São Paulo, ela não acolhe o setor de eventos. O poder público não olha o setor de eventos como deveria olhar. Quem começou a mudar esse processo todo foi o Goulart. Sim. É a primeira pessoa, o primeiro político que olha e fala, peraí, a cidade precisa do setor de eventos. Nós falávamos que é a história do efeito Tostini, né? Ou fresquinho porque vende mais. Então, seja, nós temos a maior, salvo engano, a maior oferta de leito do Brasil. Sim. Nós temos a maior oferta de equipamento turístico do Brasil, hotelaria, restaurantes, tal. Agora nós temos isso graças ao setor de eventos, ou o setor de eventos tem graças a isso? Existe um moto contínuo hoje em dia. E uma das poucas ações que foram feitas por parte do poder público de entender a importância de ser um facilitador para que a gente tenha cada dia mais eventos, foi esse projeto, foi essa lei, foi esse trabalho feito, comandado inicialmente pelo deputado Goulart, depois agora com o vereador, que todo ano ele vai lá na CT, briga pela gente, discute, para que a gente consiga ter essa liberação, para que a gente consiga efetuar o nosso trabalho. Olha, estamos hoje aqui no meio de uma montagem, 60 mil metros quadrados de montagem. Até o barulho que vocês estão ouvindo aqui no fundo, é montagem de evento, é solar sendo montado. Você tem as áreas fabris, os galpões, eles não ficam no centro de São Paulo, eles ficam nas áreas ao redor da cidade de São Paulo, e a gente está montando, quantas feiras a gente tem hoje para São Paulo por dia? Eu estava pegando aqui os números, né? São no primeiro semestre de 2024, foram 516 eventos de foco em negócio, somente eventos acima de 700 pessoas. Então são 516 eventos. É muito evento. E só no primeiro semestre. E quanto que movimentaram de negócios então, eu vou ler aqui assim, só para a gente poder falar sobre isso. Que é o observatório, que é o... É o trabalho do observatório, da Espetur junto com a Ubraf. Então nós temos 2.800.000 visitantes únicos durante o primeiro semestre de 2023.
2024, que 70% dessas pessoas, elas provavelmente veio aqui da cidade de São Paulo, 2 milhões de pessoas, mas 30%, 840 mil pessoas vieram se hospedar em São Paulo. Só o gasto de vir ao evento, o gasto de se locomover até aqui, não estou falando aqui dos negócios gerados, não estamos falando dos estandes que foram montados, não, do pavilhão que foi locado, nada disso. Só os gastos gerados pelas pessoas chega a quase 4 bilhões e meio de reais no primeiro semestre, dinheiro injetado na cidade de São Paulo através da locomoção, só das pessoas virem para cá, ou gastarem com o táxi, com a alimentação, com a hospedagem, 4 bilhões e meio de reais em 2,8 milhões de pessoas. Ou seja, é um negócio muito forte e que para a cidade eu acho que ela tem um impacto gigantesco e grandioso. Então, você permitir que os caminhões circulem sem restrições é você ajudar o setor. É o começo de você abraçar o setor. Mas não é só isso. E aí entra uma outra história de vocês que eu queria que vocês compartilhassem, que é a tipologia de eventos, que é a lei criada, Rodrigo, que você acabou levando isso, defendendo na Câmara dos Vereadores em São Paulo, e que nós somos a única cidade do Brasil, neste momento, que tem uma lei focada no setor, que tem a tipologia dos eventos. E por que isso é importante? Então eu queria que vocês falassem um pouco para nós o que é essa lei, como que ela surgiu, de que maneira ela foi criada. Eu acho assim, eu vou aproveitar o teu espaço para, talvez mais uma vez, publicamente agradecer e parabenizar o Rodrigo. Porque, de novo, nós temos o primeiro membro da Câmara, né, que olhou o setor e começou a entender o setor. Paulo, você lembra das nossas conversas? Que a gente falava o seguinte, no mundo inteiro, os administradores olhavam o nosso setor, botavam evento de uma forma, o show do Lollapalooza na mesma cesta do Congresso. Eu tive essa experiência, né? Eu tive essa experiência com o ministro da Saúde do Brasil, que me disse claramente, não, eu não posso liberar eventos. Como é que eu vou liberar um Rock in Rio? Eu falei, meu pai do céu, onde eu tô, né? Mas tivemos e foi no mundo inteiro, a gente teve essa discussão em Santo Natal. Dia da primeira Expo Retomada, evento feito pelo PO, presidente executivo da UBRAF, e com o saudoso Fernando, né, e com apoio de diversas entidades, o BRAF, a Abrace, todo mundo, a BEL, todo mundo junto lá. A gente precisava voltar, demos as mãos e bora voltar. Eu encontro o Goulart no estacionamento, eu perguntei para Adriana, sua assessora, aliás, dá aumento para ela merece, tá? Adriana, estou pedindo aumento para você, tá? Depois você dá o número do Pix. Enquanto falei, que horas que o Goulart chega? Ela falou, tá, hora que passou, eu encontrei ele no estacionamento, falei, Goulart, tem 2 ideias para você, mas tem uma base essa. E do carro dele até o palco, eu vendi foi 5 minutos, e aí entra a inteligência do Goulart. Ele, em 5 minutos, ele entendeu tudo que a gente passava, meses falando para Deus do mundo, e ninguém queria entender. Que show é show, casamento é casamento, e feira é feira. Não é importante. Não é mais importante que o outro. Vai falar para um noivo ou para a noiva que o casamento deles é menos importante que a inauguração do Congresso de Patologia. Todos mas são diferentes. Têm necessidades diferentes. E a gente tinha naquele momento uma norma, tem uma norma que é da ABNT, naquele momento eu coordenava a comissão de eventos da ABNT, que é a 16004, que fala de tipologia. Eu falei, usa isso como base. E ele, em 5 minutos, ele entendeu aquilo, ele foi para o palco, falei, a partir de hoje, vou fazer um projeto de lei, passa a ser o dia das feiras da cidade de São Paulo, começa o primeiro processo de falar que não é dia do evento, dia da feira, e ele assume, pega para si o projeto de tipologia, e aí porque nós aqui, em algum momento durante a pandemia, Rodrigo, nós estávamos escrevendo aqui os protocolos de retomada. Sim. E nós escrevemos alguns protocolos aqui. E esses protocolos, eles foram para o HC, a gente chancelado pelo HC. Foi chancelado no HC, coisa que foi escrita por nós, né? E no mesmo momento vinha aquela coisa, mas e agora? Mas o que é feira? Aí, vamos pegar um pouco de literatura. Aí quando você vai na literatura, você encontra até alguns estudos de alunos de faculdade como TCC, mas eu não tinha aonde buscar literatura clara, a não ser literatura de alunos de TCC, estou sendo muito sincero.
onde falava ali de o que é uma convenção, o que é um batizado, diferença de um batizado para um, sei lá, para um casamento, até isso tinha, né? Mas era tudo muito incipiente. Quando isso se transforma em lei, e aí eu queria que você falasse, você entendeu na hora mesmo, como o Paulo falou? Sim. Eu tenho certeza que sim. Conta pra gente, conta pra nós aqui como é que foi isso. Aí que tá a importância de tudo isso que a gente tá fazendo aqui, falando de tantos assuntos juntos, mas contando toda essa nossa história, tudo que a gente passou, e a gente pensa que é num passado muito longe, mas a gente fala, pô, a gente fez tudo isso em 4 anos, né? Uma pressão do tamanho do mundo, né? Exato. E aquela pressão de realmente, pô, como é que vamos fazer, com quem que nós vamos fazer. Então a ideia que nós tivemos de tudo isso partir do que eu já falei aqui, da importância das entidades, né, do que a gente definiu como que deveríamos fazer, esses eventos aí da Expo Retomada que a gente estava falando, desses encontros, de tudo que eu aprendi com vocês. Então vai desde a questão dos caminhões, que vem desde a época do meu pai, a gente conseguindo retirar essa restrição dos caminhões de montagem para as feiras e eventos de negócio. E aí tá no evento, o Paulo me encontra, fala essa questão, eu falei, pô, realmente é importante. Aí o porquê daquela live que o ministro Mandetta, na época, foi lá e falou aquela... Ele não fez por mal. Exato. Ele não fez por mal, foi até por mal, foi realmente o desconhecimento, exato, né? E que não é também só do setor público. Tem gente do próprio setor de eventos que desconhece a cadeia toda do setor. Dúvida. Entendeu? Concordo com você. Então, aí o Paulo me acendeu essa luz, falou o seguinte, pô, tem uma norma BNT 16004, que a gente está trabalhando nela, que nem a norma também estava pronta. Quanto tempo que a gente ficou ainda trabalhando em cima da norma, Paulo? Que até uma assessora minha que participou junto com vocês. Quase um ano. Então, depois disso que o Paulo me levantou essa questão, a gente ficou ainda 1 ano trabalhando na norma para depois da norma pronta a gente ainda trabalhar a questão da legislação. E foi aí que, logo no discurso, eu falei, ó, tenho aqui 2 compromissos com o setor, o dia da feira e dos eventos de negócios no município de São Paulo e também a da tipologia. A gente foi para cima da norma, trabalhamos bastante na norma, várias reuniões que tivemos. Sim. E depois da norma pronta, a gente falou, ó, agora a gente tem um conteúdo importante, que é o que você falou, nem na literatura, em todos os estudos não tinha. E aí, em cima da fala do ministro Mandetta, a gente falou o seguinte, sim, o Lollapalooza é um evento, só que é muito diferente de um congresso médio, até um congresso médico, técnico. Como é que o médico vai fazer? E aí tinha aquele negócio, né? Ah, pode voltar. Você vai falar dos eventos sentados. Evento sentado e evento de pé. Meu pai do céu. Pô, você vai pegar um médico com a cadeira, você põe de helicóptero a cadeira no evento. Ele não pode se mexer, não pode levantar, não pode ir no banheiro. No dia que eu vi essa história do evento sentado, evento em pé, aquilo foi cólicas uterinas. Aquilo foi eu falei, não acredito um negócio desse. Exato, e aquele negócio, não foi maldade do Mandetta, não foi maldade de quem fez, não era maldade de ninguém, quem falou o evento de pé, o evento sentado, mas é realmente... E aí eu falo de uma reportagem que eu apanhei demais do governo. Quando eu dei uma entrevista para Roberto, eu falei para ela, isso é uma miopia do governo. E é verdade. Mas não é uma miopia por maldade do governo. É de todo mundo, que muita gente, inclusive do setor, não sabia o quanto, primeiro, que a gente representa, que você mostrou no observatório, a importância que nós temos, né, na movimentação de qualquer economia, geração de emprego, renda, tributo, né, para a cidade. E também o quanto a gente representa do leque que nós temos de atividades dentro do próprio setor. Né? Tem aquela pizza que o Armando também mostra, né? Não, nós temos a nossa bolacha, né? Eu chamo de pizza. Chama de pizza? A gente chama aqui de bolacha, né? Assim, a gente vai resgatar essa história da bolacha. Nós temos um vídeo bem legal que nós fizemos na época da pandemia. Eu vou começar a colocar aqui nas nossas conversas também, acho que vai valer a pena. Mas o que eu quero dizer? Que a tipologia de evento, ela sozinha não é... ela é apenas o começo, ela não resolve, certo, Paulo? A tipologia é dizer claramente o seguinte, bom, então tá, então o que é um batizado, o que é um casamento, o que é um congresso técnico, o que é um evento de negócio, o que é uma feira, enfim, tipologia serve para isso, para dar rastreabilidade naquilo que a gente está fazendo. Ou seja, eu sei claramente que aquele evento tem este tipo. E por que é importante? Na minha ótica, é porque qualquer política pública a ser desenvolvida de agora para frente, você tem aonde se basear para dizer o seguinte,
os eventos dos setores ligados a este código, a esta nomenclatura, têm este tipo de entendimento, ou característica, ou benefício. Seria muito mais fácil se a gente fosse falar de PERSE hoje, novamente, vamos supor que a gente fosse discutir novamente um PERSE e discutido sobre tipologia, do que discutido como a gente discute sobre quinais, sobre primário, secundário, receita preponderante. Isso virou uma grande dificuldade de entendimento e gerou uma série de falcatruas que a gente sabe que o governo não está errado em correr atrás dos erros, ele só errou em colocar todo mundo na vala comum. Nós já falamos sobre isso. Mas também, e ninguém está aqui criticando. Não dá para culpar. É isso. O Goulart levantou uma questão agora, que você sabe que é uma das bandeiras que nós temos. O próprio setor, às vezes, não sabe. A gente mesmo não sabe onde é que a gente se posiciona. Exato. A gente tem os nossos equívocos aqui também. Então, como é que a gente pode querer aqui? Mas aí está aí a velocidade e a rapidez do Goulart. Porque o que eu fui falar para ele, na verdade, eu não tive essa ideia. Era uma coisa que a gente falava. Sim. Eu apenas te encontrei no estacionamento e falei, é a chance de eu vender o peixe. Não, você uma coisa. E por isso que é importante dar representatividade. Sim, não só das associações, mas também a representatividade que a gente tenha no poder público, de ter alguém que possa ser a voz lá dentro e que possa transmitir todo esse conhecimento porque, assim, internamente. A tipologia é como, por exemplo, quando a gente fala hotelaria, é muito fácil entender. Você tem um setor, é hotel. Ah, mas tem as suas nuances. Em algum momento teve a parte hotel, tem pool de hotel, pool de apartamentos, tem... Aí até chegar no Airbnb, que é um tipo de hotel. É um tipo de hotelaria, vamos chamar assim, não de hotel, de hotelaria. Mas fica mais fácil, é meios de hospedagem. Tá muito simples, né? Quando você fala a palavra evento... Evento é todo mundo. Aí a coisa fica complicadíssima, porque tudo é um evento. Onde se encontra... Nós aqui estamos, tecnicamente, num evento. Então, a tipologia ajuda profundamente a colocar ordem nas coisas. E nós estamos agora, junto pela Ubraf, incentivando que a Embratur nos apoie, mas é mais do que isso. Nós precisamos agora do governo federal, ou seja, da Câmara Federal, que ela, em algum momento, um deputado entenda o que isso é importante, e a gente aqui vai fazer um apelo para a senhora Renata Abreu, para que, além de tudo que ela já não tem feito conosco, para que ela leve essa tipologia também para a Câmara Federal, porque aí sim vira uma lei federal. Aí você espalha. E tudo que acontece em São Paulo vira modelo para o país, né? Não, várias outras legislações tem tudo para a gente levar. Prático, vereador. Nós temos dois resultados práticos. Primeiro, não sei se eu tenho certeza que o nosso público todo sabe, mas a Prefeitura de São Paulo é um grande organizador de evento. Ela faz o evento atrás do outro. Exatamente. Então ela, como promotora, organizadora, ela está direto. Exato. Então o que acontece? Com a tipologia, Paulo, eu não sei você, mas eu não sei organizar. Eu só acho que alguma coisa entenda alguma coisa. Você também. Mas rodeio, você sabe organizar o rodeio? Absolutamente nada. Não entendo nada. Então, de novo, com a prefeitura com isso, quando ela for fazer um edital de convocação, de contratação, etc., ela quer organizar o rodeio. Vou dar um exemplo do rodeio. Perfeito. Ela tem que contratar empresas ou profissionais que sejam especializados naquilo. Sim. E não contratar quem não seja. A primeira obrigação é essa. A segunda, dá a possibilidade, falamos isso algumas vezes já, Paulo, e Goulart também, de nós termos ferramentas de fomento. Então, ou seja, vamos fomentar os eventos esportivos da cidade de São Paulo. Então, o que a gente... Então, você junta a cadeia que faz parte do evento esportivo... E você está lá na tipologia. E não pessoas que podem entender bastante, mas são de outras áreas de atuação. Perfeito. Então, vamos juntar o pessoal do evento esportivo, prefeitura e associações, empresários. O que a gente pode fazer para fomentar? Vamos falar de congressos, de feiras, também é a mesma coisa. É isso aí. Assim por diante. Então, é um grande passo para começar a mudar todo esse processo. Por exemplo, eu tenho uma inveja boa da Alemanha no quesito feira. Eu tenho uma inveja boa, porque eu acho que a Alemanha trabalha o mercado de feiras de uma forma exemplar. Tudo bem, é um mercado mais evoluído como feira. Não estou nem falando de cultura popular ou cultura de país, estou falando de mercado de feiras. E uma das coisas que me encantou, a primeira vez que eu fui para Düsseldorf foi, com o meu crachá da feira, eu andar com ele com orgulho, não só na feira, mas também na rua. Porque se eu fosse entrar em qualquer transporte público, eu era reconhecido como um visitante
e com a importância que eu tenho de ser um visitante, porque eu estou trazendo um dinheiro novo para a cidade. Então a cidade de Düsseldorf me abraçava de uma certa forma, me permitindo que eu ande num transporte público gratuitamente. Bastava eu passar o meu crachá em qualquer metrô, num ônibus, até no trem que leva Düsseldorf à Colônia, porque é um outro pavilhão muito próximo, cerca de 40 minutos, 20, 30 minutos de trem. E nós temos uma cidade que ela é sui generis. São Paulo é diferente dos grandes centros de feira no mundo. São Paulo possui hoje pelo menos 4 grandes equipamentos para feira, além de excelentes centros de convenções, que são da parte técnica. E nós não temos sequer um transporte que ligue metrô aos espaços e nem entre os espaços. Então, eu acho que nós temos uma evolução a fazer. Nós fizemos recente aqui um teste com os hotéis do centro de São Paulo vindos aqui para a FIPAM. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver. Foi um mega sucesso. E foi transporte de ônibus, que são ônibus municipais, que teriam muito menos trabalho para poder... Era mais fácil de controlar do que se fossem ônibus contratados. Que até o ônibus contratado não pode andar na faixa de ônibus. Tem uma série de restrições. Bom de parar. Então, eu acho que aqui fica também para a gente, Rodrigo, para esses próximos 4 anos, seguramente você vai estar lá nos representando. Preciso de votos para isso. Não, e aqui você já tem o nosso compromisso que terá, você pode ter certeza. Que é isso, como que a gente faz para integrar a cidade neste polo de eventos, de feiras e de congressos que nós temos, onde os equipamentos eles não ficam no mesmo lugar. Não é como em Frankfurt, que tem lá os seus 400 mil metros quadrados de feira no mesmo local. Não, nós somos espalhados. É uma característica desta cidade. Nós estamos aqui na Zona Norte, nós temos equipamento na Zona Sul, nós temos equipamentos na saída para Santos, ou seja, nós temos outros canais, outra forma, e que nós temos que integrar, de alguma maneira, as pessoas a esses equipamentos. Os hotéis, como que a gente integra tudo? Então, fica um desafio para nós, não sei como é que você enxerga isso. É um bom desafio, Paulos, né? Mas assim, nós já iniciamos. Com a questão da tipologia, a gente dá uma base hoje para a gente conseguir implementar qualquer tipo de política pública para o nosso setor de eventos. Exemplo disso, nós já conseguimos incluir, que também era uma briga de muitos anos, no calendário oficial da cidade. É verdade. O calendário de eventos. Uma gigantesca vitória sua e da UBRAF. Exato, uma gigantesca vitória. Gigantesca. Que há quantos anos a gente falava isso? Lutava para acontecer. E então é o que o Paulo falou. Depois de muito tempo a gente começou a ter uma visibilidade para o setor, né? O poder público conseguiu enxergar o setor, e aí aqui eu agradeço o nosso prefeito Ricardo Nunes, esse meu mandato hoje como vereador, como presidente da comissão, SP Tours, as secretarias de turismo também, todas elas envolvidas com essa visão. Mas se a gente não tivesse essa base da tipologia, mostrada a importância, com certeza nada disso estivesse acontecendo. Você falou de Düsseldorf e de Colônia. Eu tive algumas vezes lá em Munique também. Lá a Messe de Munique, você tem 2 estações de metrô dentro do pavilhão. Em Londres também é assim, no Excel Londres. Tem outros também que são assim. Ponto Norte, Ponto Sul. É uma coisa muito... Eu sei que não depende da Prefeitura de São Paulo a extensão do metrô. Depende do Estado. Sim. Mas se nós não conseguimos aproveitar nessas eleições, reconduzir para o poder as pessoas que estão ligadas ao Estado, nós vamos ficar mais longe ainda dessa E essa integração é ótima. E para a gente conseguir desenvolver mais políticas públicas, é o que eu estou falando, tem todo um caminho. A gente começou, tem tudo para a gente fazer ainda mais. Essa questão do transporte, eu acho que é um grande desafio. Tem alguns modelos, como você falou da FIPAM, estive aqui também. Um sucesso absoluto. Eu estive aqui com o prefeito. Se a gente não continuar esse trabalho, com certeza teremos problemas. E tem tudo para a gente continuar fazendo dar certo. Entendeu? E a gente tem frutos para mostrar. Não é aquele negócio de você vir aqui e vender sonhos. Vamos fazer, vamos... Não são promessas. Isso, aquilo. É aquilo, é compromisso. E compromisso do seguinte, você consegue provar do que você já começou a fazer. E é isso, porque assim,
Nessa experiência que foi trazer os hóspedes do Hotel do Centro aqui para o Expo Center Norte durante a FIPAM, poxa, o centro ele está se restabelecendo e toda grande capital mundial tem um centro ativo. E o nosso centro não pode ficar do jeito que estava. E aqui eu tenho, acho que o próprio prefeito, o Ricardo, fez excelente trabalho, vem fazendo excelente trabalho ali no centro. O governo do estado tem olhado para o centro de uma forma muito diferenciada. Acho que o projeto de trazer a secretaria, trazer o governo para aqui, para o Campos Elíseos, é maravilhoso. Então, acho que nós não podemos ficar distantes dessa recondução ao poder de São Paulo, ou seja, não dá para a gente pensar numa desassociação nesse momento. Pelo menos é a minha posição pessoal. Essa semana eu tive com o governador e o prefeito num pavilhão. No mesmo pavilhão, eles ficaram, na totalidade, passaram em duas feiras, ficaram 4 horas dentro de um pavilhão essa semana. Então, assim, eles sabem da importância que tem. Não, eu tenho dúvida. Estão trabalhando. Um dos pavilhões aqui da cidade que tem um grande problema de acesso, terá uma grande obra. Que no caso é o São Paulo Expo. A gente fala aqui na boa. O nosso propósito aqui, a gente não tem esse tipo de... Não, então, São Paulo Expo. Setor, tá? Nós tivemos... O governador ficou 4 horas no São Paulo Expo em 2 feiras. Anunciamos há um mês e pouco, 40 dias atrás, esse grande investimento que teremos lá para o acesso. Assim, por quê? Não é qualquer local que vai receber um investimento, se eu não me engano, de 45 milhões para resolver um problema de acesso. Por que vai investir no acesso? Não é porque gosta do São Paulo Expo. Não é isso. Não, porque para saber a importância que tem retorno. Os eventos que tem ali, as feiras que tem ali, entendeu? O retorno que tem para a cidade, para o estado, um investimento como esse. Não, e aqui, a volta do Distrito AMB, a volta do AMB, para nós, como... Aqui eu estou te falando de uma forma muito clara, tá? Não, para a própria família, para o Grupo Baumgart, a importância que é ter de volta o AMB, porque nós temos um eixo muito forte constituído aqui na Zona Norte de São Paulo, nessa prestação de serviço e no serviço em geral ao mercado. Eu acho que os seus associados, uma grande maioria deles estão... Tá todo mundo vibrando. Não, e o desenvolvimento que a gente vai ter aqui na Zona Norte, com a cidade AMB, a cidade... Não mudou ainda, né? Cidade Center Norte, né? Center Norte vai... E nós vamos desenvolver toda essa região aqui. Eu acho que muito importante. Até o final do ano nós temos aqui um lançamento da Cidade Center Norte. Está sendo levantado ali na esquina do shopping para quem quiser passar por lá. A Casa Center Norte é um local fixo de stand de vendas. Isso vai mudar radicalmente a nossa região. Eu participo desde o começo. Concepção, né? Você é o nosso guru. E assim, tem muita coisa bacana vindo e acho que o setor... Por exemplo, no nosso caso aqui com o Expo Center Norte, o que nós irrigamos de fluxo os nossos próprios ativos, né? O hotel, os próprios shoppings, o Lar Center, o Center Norte. Então, essa clareza de enxergar nos eventos a grande economia financeira que isso traz para a cidade, é dinheiro. Eu sempre escuto, eu lembro do Sérgio Pasqualini falando, isso aqui é dinheiro novo na cidade. Uma feira, uma intersolar. É dinheiro na veia da cidade. Na veia. Então, olhar para esse setor, acho que é o nosso grande compromisso. E Rodrigo, eu acho que nós estamos muito próximos de entender que nós não podemos deixar de não nos largar as mãos. Sim. Ao contrário, a gente se uniu durante lá uma Expo retomada e assim vai seguir daqui para frente. E são vários frutos, né, Paulos, né, que a gente pode pegar. A gente falou aqui de política pública municipal, falamos do Estado, a gente também tem uma vitória federal que a gente teve, e ontem mesmo eu estava falando, a gente discutindo sobre essa questão, prefeito, como é que vai ser, o executivo e tal. A gente fala da força também que nós temos do legislativo. Não estou falando aqui no meu caso só com o vereador. Mas numa vitória recente que nós tivemos, eu e o Paulo, inclusive, tivemos lá na questão do PERSE, várias vezes, né, discutindo. Mas a gente teve também lá na vitória, na sanção do PERSE. Se a gente não tivesse, no caso do PERSE também, o legislativo forte e combativo, o Congresso Nacional, o PERSE já teria acabado. Entendeu? Porque se dependesse só do Executivo Federal, já teria acabado, com fim ainda neste ano. A gente teve lá um Congresso Nacional combativo, na Câmara dos Deputados, a nossa querida amiga Renata Abreu, o deputado Felipe Carreiras, a senadora Daniela,
vários outros senadores, tivemos conversas também com o Rodrigo Pacheco, com o Lira. Não, aqui mesmo, Então, até uma conversa com o Kassab também, que nos ajudou Kassab, profundamente. É o presidente do meu partido, eu sou suspeito a falar dele, mas assim, se não tivesse tido essa articulação no Congresso, né, então a importância da representatividade em cada casa de lei, quem nos assiste na sua Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa dos seus estados, na Câmara dos Deputados, no Senado. Então é muito importante a gente ter quem conhece, quem entenda do setor, ou que busque pelo menos levar a palavra do setor para dentro dessas casas, e que se a gente não tem um executivo alinhado, mas que tenha pelo menos uma pressão do legislativo para que a gente faça acontecer, que é o exemplo do Perse. Maravilhoso. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Paulo. Eu quero contar uma historinha, não sei se ninguém sabe, agora eu quero falar de você. Então, Vamos lá. Tem uma frase, quando a gente estava no processo da pandemia, a gente estava tentando convencer as pessoas. Olha, precisamos voltar, etc. Precisamos convencer as pessoas. E teve um argumento que foi dado por você, Paulo, que foi assim, o argumento. Esse aí foi, para mim, foi o grande divisor de água. Não com ele, porque ele já pegou de cara, mas com o resto das pessoas. Que é quando você comparou o número de visitantes que o Shopping Center Norte recebia por ano, por mês, com o que recebia por ano aqui. Como é que foi o argumento lá? Conta aí. O Shopping Center Norte são 2 milhões de visitantes por mês. Pessoas que frequentam. São 60 mil pessoas por dia. É uma loucura, os dois shoppings, né? E nós aqui, 2 milhões de visitantes no ano. Então é muito mais disfarçado. E deixava o shopping voltou primeiro, voltou. Maravilha ter voltado, enfim, perfeito. Eu não pensei para falar isso quando eu disse. Cara, isso é porque ele deve ter apanhado da família. Né? Você sabe que acho que eu só não apanhei porque eu acho que não porque tem que atravessar a rua para vir te pegar. Tinha que atravessar o rio, mas assim, mas era um sentimento daquele momento, né? Era um sentimento verdadeiro de que as coisas não estavam equilibradas, pelo menos não estavam equilibradas. Mas depois, com o passar do tempo, foi aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Deu para perceber claramente que não existia uma maldade. Era o desconhecimento. Era o desconhecimento mesmo. Mas é isso que eu falo quanto aos shoppings, que também apanhei bastante, dos amigos que têm shopping, as famílias, a Baumgart, a Salomone, tantas outras que a gente conhece, que é do setor de shoppings. Mas eu defendendo o setor de eventos, o setor da gastronomia, falando o seguinte, o shopping passou num determinado momento a poder funcionar medindo a temperatura. Eu tive Covid 3 vezes. Eu não tive febre em nenhuma das 3. Eu também não tive febre. Eu pude entrar no shopping, eu poderia ter entrado nos shoppings positivo por Covid e sem ninguém me barrar na porta. Eu fiz um teste de Covid. Sendo que os eventos ou os bares e restaurantes não podiam ter o acesso, né? Aí chegou um momento, o restaurante poder ter acesso dentro do restaurante, não na área externa. Um negócio que no mundo inteiro era diferente. Os eventos que eu falava, você podia fazer um pré-cadastro da pessoa, você podia pegar a capivara dela nos últimos 3 meses. Se teve ou não Covid, se teve ou não vacina. Tudo. Isso. E você monitorar a viagem do cara. Eu fiz um teste de Covid debaixo da chuva. Chovia torrencialmente, eu estava lá esperando fazer teste. E aí deu positivo. Eu falei, nossa, que legal, eu tô com positivo de Covid debaixo de uma tempestade. Mas foi muita história. Muita história e a gente não sabia o que estava fazendo lá. Eu só espero que daqui para frente a gente não tenha que passar por nada disso e cada vez mais tentando discutir aqui entre amigos o que a gente vai fazer para o nosso futuro. Então, queria saber de você, Paulo Passos, como é que você vê o futuro do nosso negócio aqui a curto prazo? Nós estamos hoje numa crescente muito forte de movimento. Sim. As feiras estão explodidas. Dentro da Abrace, vocês estão vendo lá com bons olhos tudo que está acontecendo, continuidade, vamos continuar navegando 25, 26, do jeito que a gente está? Olha, quando a gente voltou, eu acreditava que era uma bolha aquela volta e essa bolha tem se mantido, tem aumentado. Você vê agora, nós temos tem mais metros quadrados em dia para evento, com o Center Norte ampliando, o AIB agora entrando também no jogo, você tem lá o calendário dele já está... Transamérica atuando. O Transamérica bombando, eu moro perto do Transamérica, acompanho o que está acontecendo lá. Então... Estou indo para lá daqui a pouco. Vou para lá daqui a pouco. Vai para lá agora? Manda um abraço para o Alexandre, eu estou devendo para ele Alexandre, estou devendo um almoço, não nego, vamos embora. Mas você enxerga que isso continue? Eu acho que sim, eu tenho certeza. É mais um aprendizado da pandemia.
Ou seja, o ser humano ele gosta, esse negócio de online, ok, bacana, importante que a gente está fazendo aqui agora, mas isso é uma parte só do jogo, você tem todo o resto. E o poder das feiras é um negócio gigantesco. É uma frase que eu aprendi isso na década de... Vou fazer 45 anos de profissão. A gente vai conversar sobre isso num outro momento. Cara, Pô, 45, mais que se eu falei a idade, vocês não queriam que eu falasse, vocês estão se entregando. Eu comecei em outubro de 79, trabalhando. Eu nasci em novembro de 84. Eu não era nem nascido. Você não era nascido. E aí, enfim, é ponto de conta entre oferta e procura. Essa, para mim, é uma definição, uma das melhores definições. Tem outras, né, que complementam isso, mas a primeira e principal é ponto de conta. Isso aumenta, não há coisa. Feira é a melhor ferramenta de fomento mercantil não tem a menor que a gente dúvida. pode ter. Não sabe que eu uso? Eu faço um comparativo com o setor de eventos, com o nosso setor também de gastronomia. E quem fala muito isso é o Percival Maricato, nosso sempre presidente da Brasel, que aí na época que a gente estava discutindo a volta ou não, né, que é a experiência. O cara que está na mesa do bar ou do restaurante, para ter aquele convívio, a experiência de estar ali, a experiência de comer aquele prato daquela forma, entendeu? É diferente de você receber numa embalagem de isopor em casa. Tem a sua importância também, é o que a gente falou aqui das tipologias. Também tem a importância, né? O delivery, se não fosse o delivery, o que seria até hoje do setor, ou dos entregadores, ou dos aplicativos? Mas é igual das feiras e dos eventos também. Hoje nós temos a realidade do home office no mundo inteiro, né? Os grandes encontros que hoje acontecem das grandes empresas é numa feira, num evento de negócio. Eu passei aqui para chegar nesse estúdio no Centro Norte, eu vi que está tendo congresso de grandes empresas aqui. Apesar de ter a montagem aqui no pavilhão, mas aqui nas salas, vários congressos, entendeu? Encontros de grandes empresas. Então, é uma nova realidade, tem acontecido, né? Diariamente. E não vai parar. Não vai parar. As pessoas têm... na pandemia eu dizia o seguinte, que o ser humano tem 5 sentidos e nós usamos os 5 de maneira igualitária. Diferente dos outros animais, cachorro, que é mais o olfato, menos a visão, enfim. Nós temos iguais. Como é que a gente faz para ficar no mundo fechado e não utilizar os 5 sentidos? Você não pode abraçar ninguém, sentir, para estar próximo. Eu adoro beijar as pessoas e abraçar. Eu estava sentindo uma falta também no mundo. Desculpa, hoje você tem aqui, a gente está no meio está acontecendo a montagem, como falamos agora. O setor, ele não é só quando está realizando um evento. A gente está falando hoje no universo... A economia está girando hoje, antes, durante, depois... 180 mil pessoas ligadas diretamente só à parte de montagem. E ele é um setor que abraça, ele tem um fomento econômico. A pessoa não tem profissão, ele pode entrar por aqui, esse setor abraça. Você aconselharia o jovem hoje que está ali buscando uma identidade na sua vida profissional a enveredar por esse caminho? Não tem dúvida. Eu não sei se você está perguntando a pessoa que você sabe que... Eu estou perguntando e já sei a resposta, mas... Eu segui a profissão do meu pai, eu amo a profissão. Esse setor é um setor maravilhoso, com oportunidades de diversas áreas. Como a gente falou, tipologia, então quando você vai falar, vou trabalhar com evento, cara, você tem mais ou menos umas 300 profissões dentro do setor de evento. Então, ele é um setor que ele dá oportunidade. É só você querer. Não é só você querer. Como qualquer outro, né? Dá oportunidade, portas abertas. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu queria deixar vocês livres para falar alguma coisa, mas eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo e eu vou fazer as mesmas perguntas. Mesmo que a gente não tenha tocado muito no passado, vocês têm as histórias do passado aqui. Deixo para você para depois. Eu vou chegar pelo menos por isso aqui que eu vou falar mais certo com o passo. Paulo, você falou de 45 anos de profissão. Então, quer dizer, já faz um bom tempo, outubro, né? Eu comecei, agora vou comentar agora, outubro de 79. Se você tivesse aqui, nós tivemos aqui uma máquina do tempo. Acabamos de chegar numa máquina do tempo. Eu vou te colocar dentro dela e vou te mandar de volta para 45 anos atrás. Estou te mandando lá de volta. Você está lá encontrando o Paulo de 45 anos atrás. O que você diria para o Paulo há 45 anos atrás, para o futuro dele? Não casa 3 vezes, não vai dar certo. Isso faz parte. É importante isso. Muita pessoa. Contrate um bom advogado, sempre. Isso é uma das coisas importantes. Você falaria para o Paulo? Não tem a menor dúvida. Agora, como profissão, olha, é esse o caminho, é o que você tem que fazer. Eu tenho um orgulho gigantesco da minha história, da história do meu pai, você sabe disso. Você vai contar um dia para a gente. E então é um setor. Eu tenho postado, vou nos encontros, eu posto fotos, eu gosto, realmente eu gosto. Né? E eu sempre falo assim, como eu sempre digo, o melhor do setor são os amigos que fazemos nessa jornada.
é um setor que me deu diversos amigos, pessoas que eu gosto, como você sabe o quanto eu te admiro, como você sabe quanto eu gosto de você, quanto te agradeço todo o apoio que você nos deu. Então, talvez eu não tivesse esse outro setor. Meu filho, engenheiro da Poli, maravilhoso, mas ele fica o dia inteiro sentado no computador. Talvez ele não tenha essa possibilidade que eu tenho de conhecer pessoas. E eu gosto de pessoas. E é todo dia gente diferente. É todo dia. E cada hora você está num lugar, cada hora você está fazendo uma coisa. A gente não tem... A nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir profissional, ela não é uma coisa de você sentar numa mesa, passar o dia inteiro lá. Não, a gente faz diversas ações. Você está no pavilhão, você está numa reunião, você está numa obra, você faz você fala com pessoas, a cabeça... Os assuntos mudam com uma velocidade assim gigantesca, ainda mais agora com o advento da internet, que você tem diversas reuniões online. Você passa, às vezes, 6, 7 reuniões mudando completamente de assuntos. Então, eu tirando esses assuntos de advogado, casamento, etc., tal, por favor, tá? Se você tiver meu fim lá atrás... Fica a dica. Por favor. Sensacional. Sensacional. Essa para mim seria tá bom. E, Rodrigo, para você a mesma pergunta. Por mais que a gente não tenha tocado em assuntos anteriores, porque seria mais fácil, mas se você tivesse que voltar lá para os seus 5 anos, eu não digo, mas para os seus 20, 21, que acho que é o momento que a gente está ali decidindo alguma coisa, o que você diria para o Rodrigo lá atrás, como uma dica, um recado para ele? Fala, Rodrigo, vai por aqui, vai por ali, faz isso ou não faz isso, ou segue assim, ou deixa de seguir. Difícil falar, viu? Eu não me arrependo de tudo que eu fiz, teria talvez feito mais do que eu tenha feito. Eu acho que humildemente, assim, eu acredito em tudo que eu tenha feito. Eu acho que foi um bom caminho a trilhar. Talvez que você eu pudesse... é muito novo ainda, porque é tanta história de passado. Só que você tem muita coisa lá atrás. Você não faria diferente? Tem muita experiência. Acho que diferente não, eu teria feito mais. Teria incentivado ainda mais aquilo que eu já tenha feito. Eu acho que se eu pudesse pedir alguma coisa, né, de ter sido feito diferente, ter conhecido pessoas como vocês antes até, mas assim, se eu for falar do setor, eu acho que agradecer por pessoas que a gente conheceu e passou por todo esse tempo. Acho que vocês, inclusive, o Braf homenageou recentemente o Armando, que é perfeito, um mestre para mim. Vocês também são mestres, professores, mas o Armando, o Abdala, o Souza, pô, quanto que eu aprendi. E não tem acho que gratidão é pouco para falar de pessoas como vocês, do quanto que me ensinaram. Então, assim, se a gente for falar, voltar 5 anos, tá? Pô, eu tive ótimos professores na vida, isso em questão de graduação mesmo. Eu tenho o colégio que eu estudei 13 anos na minha vida, no mesmo colégio, então tantos professores que me acompanharam essa vida inteira e que hoje me vê e falam, pô, eu nem imaginava que você fosse virar o que você é hoje e tal. Na graduação, na pós-graduação que eu tenho, formei na Universidade de Santo Amaro, né, na veterinária, fiz pós na Exalc em Piracicaba. Então são várias histórias e que você fala, pô, mas você não seguiu a sua profissão, mas eu aprendi muita coisa na faculdade também que eu uso. Eu também não segui a minha, então e você também não. Fica triste. Então, assim, e você vê a sua profissão, o quão importante, né, a sua profissão formada, né, do profissional de educação física, o quão importante, né, a promoção da saúde e tudo. Então. Minha mãe dizia que com certeza ser um médico. E ela falou que quando eu fui fazer educação física, ela falou assim, não, você sabe que acho que tá bom, que você vai cuidar da saúde antes da pessoa ir no médico. Você promove a saúde. Arrumou um jeito de... Então, eu tô indo agora pro Transamérica num congresso de educação física, lá, dos profissionais de educação física. Na verdade, é um congresso muito geral, que é a IRSA, né? Um congresso internacional. E vão lá falar da promoção da saúde, a essencialidade que tem o profissional de educação física. Então, é um leque tão grande que a gente acaba atuando hoje, que tudo que eu aprendo eu vou acumulando. Na verdade, nada a gente joga fora. Muito bom. Mas eu não posso deixar passar batido isso. É importante, você falou do Armandinho. Quem apresentou o Goulart
Pra gente foi o Armandinho. O Armandinho tem toda aquela gigantesca importância. Mas é importante deixar claro que podia estar aqui com a gente tranquilamente, fazendo esse papo. Agradecimento que ia ser muito legal. Também faço ao Armando. Mas é isso, gente. Olha, chegamos no fim. A gente passa rápido, parece que não, mas voa. Depois eles sofrem aqui para editar. E até lembrando, né, que nossos episódios aqui são gravados aqui no Center Norte. Nosso espaço no centro do palco é um estúdio que nós montamos aqui no Center Norte, com a ajuda, com a parceria da R1 e da KV Conteúdos. Então eu quero muito agradecer ao Rafael por esse apoio. Ele foi um dos primeiros entrevistados aqui e que me incentivou tanto, brigou comigo durante toda a época da pandemia, que ele queria fazer isso na pandemia e eu dizia que não era o momento, e aí chegou o momento para a gente brincar um pouco aqui de podcast. Então, agradeço muito o Rodrigo pela confiança de ter vindo aqui conversar essa horinha conosco. Paulo, também, muitíssimo obrigado. Para você que está aí nos vendo, nos assistindo, se gostou, dá um like, curtiu, se inscreve, a gente acaba recebendo informações. Mande críticas, mande sugestões. Quem você quer que a gente venha conversar aqui, a gente está à disposição sempre. Super obrigado, amigos. Eu que agradeço. Muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Muito obrigado pelo convite, pelo papo também. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Valeu, gente.